Sejam bem-vindos ao podcast aqui do nosso ValeCast. Esse podcast atualmente, e eu estou aqui com meu amigo José Júlio Pereira, né, da Atende. Como vai, meu amigo? Tudo jóia. Eu tenho uma boa notícia para dar para você. Opa, excelente. Passamos de 100 mil visualizações. Pô, isso foi maravilhoso. 100 mil visualizações, entendeu? Então, o podcast está cada dia mais evoluindo. Isso é um motivo de vitória para a gente, orgulho, com certeza, né? E de orgulho. Obrigado a vocês que estão assistindo ao nosso podcast. E agora a nível Brasil, apesar de sair aqui do Vale Paraíba, São José dos Campos, Jacareí, mas com certeza é um motivo de orgulho para que quando esse cara aqui, ele pegou e acreditou na ideia, e nós estamos com certeza agora na segunda temporada. Na segunda temporada e nas cabeças. É isso aí. Né? Bom, o que eu vou conversar com vocês hoje? Puxa, vocês têm dúvidas frequentes na sua gestão, responsabilidade civil? Hoje eu vou trazer aqui, já trouxe o esposo dela, que é um amigo que eu falo para o pessoal que algumas pessoas a gente conhece no mundo condominial, existe amizade e existe irmandade, né? Então, o Marcos Veloso, que por um acaso é o marido dessa minha, que eu vou apresentar para vocês já, é mais que um amigo, é um irmão, que não só profissional, mas também na parte de amizade, e lógico, obviamente, pela competência deles, que vocês já devem ter visto no episódio 1. Ele abriu a temporada aqui, falando sobre associação, foi espetacular. Então, pegando esse gancho, né, quem está aqui comigo hoje? Doutora Adriana Veloso, que em matéria de competência, que em matéria de saber, assim, o Marcos que me perdoe, né? Mas assim, olha, tá ali, se não for, né? Se não for, melhor. Vai causar briga em casa. Vai causar briga em casa. No profissional. Esse é o... Não causa problema. Isso, depois né? Mas é depois de uma briga. Daí ele vai me ligar. Vamos falar Ela é sócia da ADM Veloso, que é um escritório especializado em assessoria jurídica para condomínios, com 17 anos de atuação no mercado condominial. Não está aqui. Eu só vou pegar um ganchinho antes dela se apresentar. Quantos condomínios, Adriana? Em torno de uns 60 condomínios. 60 condomínios. Então não é para qualquer escritório de advocacia. É um escritório, se não for o maior aqui do Vale do Paraíba, está entre os maiores. Ela é vice-presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB de Jacareí, presidente da Comissão de Empreendedorismo... Isso aqui é para quebrar a gente, né? Empreendedorismo da OAB de Jacareí, membro da Comissão de Empreendedorismo Legal da OAB São Paulo, membro do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário e a colunista da revista Live de São José e do jornal Semanário em Jacareí, escrevendo sobre direito condominial. Além de vocês já devem ter visto várias entrevistas que ela já fez aí na TV. É uma das advogadas mais conceituadas aqui do Vale. E quem quiser contratar, depois ela vai deixar o contato dela aqui. Vocês vão estar em ótimas mãos. Então, sem muito mais delongas, vou passar a palavra para a minha convidada aqui. Seja bem-vinda. Uma honra estar com você aqui hoje. Olá, eu é que agradeço a vocês pelo convite, por estar aqui e poder compartilhar um pouco do que a gente aprende no dia a dia aí da vida, no nosso trabalho, no nosso escritório. E eu sempre falo em todos os lugares que eu tenho oportunidade, que são os síndicos que nos ajudam a ter o conhecimento que nós temos, porque eles trazem para nós os desafios do dia a dia, os enfrentamentos que eles fazem, e muitas vezes a gente vai estudar, vai analisar os casos, e com isso a gente vai só alargando os nossos conhecimentos e abrangendo muito mais informações sobre esse mundo condominial. O que tem de novidade para a gente lá na Comissão de Direito Condominial? Então, a OAB como um todo, nessa gestão que a gente faz parte, ela é muito legal isso, porque o presidente da OAB está com uma abertura muito grande para todas as comissões, não só a condominial. Mas, assim, o que eles têm realizado lá, em todas as comissões, são rodas de conversa, porque as palestras acontecem também, mas as rodas de conversa onde pode se trocar informações mais pontuais, porque às vezes numa palestra vai se tratar de um determinado assunto e fica uma coisa mais engessada.
roda. E a roda de conversa você consegue trocar informações mais pontuais sobre o seu dia a dia. E os eventos são sempre abertos também para síndicos e pessoas do ramo. Você mesmo sabe, né, que a gente já organizou alguns eventos Sim. juntos aí. Então, é muito legal essa troca de informações entre os colegas da profissão e também que seja aberto para os prestadores de serviço e para os síndicos, porque conhecimento somado é sempre muito melhor. Transforma. Eu quero aproveitar para mandar um abraço aqui para o presidente da OAB de Jacareí, o Carlos Guerra. Dr. Carlos Guerra, um abraço, já esteve com a gente em evento. Sim. Uma pessoa nota 10 e a gente admira muito o trabalho dele também. Antes disso tudo, eu quero falar um pouco das pessoas que fazem que esse podcast seja possível. Então eu quero falar, primeiro, da Atende Portaria, na presença aqui do meu ilustríssimo, novamente, eu nunca canso de cumprimentar esse cara aqui. Fala um pouquinho. Se encontra muito, né? Fala um pouquinho. Você teve vários eventos aí, como é que foi? Nossa, esse ano tá... Opa, tá vivo aí, A caneta do Jaime deu um pulo aqui. Ter alegria. Pois é, mas realmente esse ano foi um ano transformador pra gente, não só porque o número de eventos recorde, Jaime, tô cansado, segundo semestre agora, muito cansado, mas muito feliz, porque atingimos todos os cantos do Brasil, todos os estados da federação, participamos de todas as feiras relevantes do Brasil, com os sócios, fizemos uma convenção no meio do ano, foi maravilhosa também, e agora começamos a nossa expansão internacional pelo Equador, Uruguai e Portugal. Então, um ano muito interessante. Daqui a um tempo nós vamos ter que fazer podcast em espanhol. Você está preparado? Está listo? A inteligência artificial quebra meu galho. Boa. Já falamos sobre isso aqui. Já falamos. Já falamos sobre isso aqui. Vamos começar. Passar para o pessoal condominial da China. Isso Imagina aí. o Jaime falando mandarim, que bonitinho. Eu quero também mandar um abraço para a minha equipe lá da Hortecon administradora, que faz com que aqui também deu todo o suporte no dia a dia aqui pra gente, tanto bem do ValeCast, e tamo junto. Vamos lá. Vamos começar então o assunto. Bom, falar não de todo, obviamente, não vamos falar muito de lei, mas dúvidas frequentes, né, de responsabilidade civil do síndico, muitas vezes eles, né, como o simpático ali, troca os pés pelas mãos aí e comete uma série de... Mas ele procura na internet, dá um Google. O Dr. Google da internet Google. É complicado, né? Não vai consultar o advogado. A gente vê renomado. muito absurdo tal. Uma das coisas que eu acho que você se diferencia, tanto você como o Marcos, são que vocês são de vanguarda. Não, basicamente, se você for aceitar tudo que é imposto por lei, você acaba que você não questiona o judiciário em alguns tipos de absurdos cometidos em virtude disso. E vocês já tiveram muitas vitórias em relação a isso, né? Sim. Eu acho assim. A lei está aí e tem que ser cumprida. Só que o direito é muito subjetivo. Então, você tem que ter a sua interpretação daquela lei, daquilo que você lê, e você tentar defender o seu entendimento. E, por isso, existe a primeira instância, a segunda instância, enfim. E aí você vai submetendo o seu entendimento a essas apreciações, até que você consegue lá em cima, quando o seu nome começa a aparecer muito lá e com argumentos, claro que você tem que ter peso naquilo que você defende, tem que ter um conteúdo. Aí você começa a até conseguir mudar. Nós já tivemos a felicidade de... Associação. Exatamente, em associação, nosso forte é associação no escritório, e nós já tivemos a felicidade de ver os julgadores, inclusive citando os processos que nós conseguimos ser felizes nos enfrentamentos, por conta de um peso na argumentação que foi apresentada. Essa semana eu fiquei muito contente, Júlio, com uma coisa. Fiquei muito contente, porque você me conhece já o trabalho que a gente desenvolve, há muito tempo que a gente trabalha junto entre aspas. Tem que tomar cuidado quando a gente fala em junto, dá a impressão que a gente trabalha todo dia, né? Não, dá a impressão que trabalha diretamente para a Hortecon e não é a realidade. Vocês entendam junto, é que muitos anos convivendo, né? No assunto, por exemplo, de corte de água. Então houve decisão favorável, né, e está sendo cada vez mais constante isso, o juiz está entendendo, começando a entender o que
é a realidade do corte de água e por que o condomínio necessita disso. Então eu estou muito contente, a gente sempre defendeu isso, né? E está mudando. Então, assim, se fosse especificamente ver o que está na lei e que a maioria dos advogados seguem, não, né? Entendeu? Assim, eles acham que não seria possível. Mas agora, de tanto que a gente está sendo debatido isso em eventos, de tanto está mudando esse jogo. Então eu fico muito contente com essa história. Tem um contexto social da coisa, porque a água é um dos bens essenciais à vida, mas aí já está indo para um entendimento e para uma discussão da prova do quanto para aquela pessoa isso é ou não um meio necessário à sua subsistência. Por exemplo, se você tem um apartamento na praia e você não reside lá e usa seu apartamento, o entendimento já é de forma diferenciada. Então, depende do uso daquela propriedade para que o entendimento seja aplicado de uma forma ou de outra. O que está sendo muito legal, acho que nessa história, é porque a equiparação com o Estado. Porque o Estado, ele não julga, para ele não entra nada disso no contexto. Se você precisa da água, se não precisa, no artigo 5º, não entra. Para ele, a concessionária pode ir lá, e no hidrômetro principal e cortar a água. Né? Não tem a concessionária. Eles falam que corta o serviço. Mas no entendimento do juiz, não. Se é o condomínio que faz, daí tem um aspecto social. Se é o Estado que faz, não tem aspecto. Eu sei que desse contexto, mas eu acho que está mudando muito agora esse pensamento, entendeu? Que não. Mas tem diferença, por exemplo, entre um condomínio, sei lá, vertical e uma associação de moradores? Depende, porque se é uma associação que é para veraneio, no aspecto de corte, sim. Tem associações, por exemplo, que elas mesmas têm poços artesianos e elas fazem o controle da água, é diferente. Então, por isso que eu falo, tem várias peculiaridades que estão sendo analisadas e devem ser analisadas para você decidir. Não pode ser uma situação, uma decisão engessada. Não pode, ponto. Não pode, dependendo da situação, dependendo do local e dependendo da circunstância. É isso que tem que ser analisado. A especialização do seu escritório me ajudou a levar um problema, uma solução de segurança recentemente, porque confesso para você que, por ignorância minha, antes do episódio 1 e agora contigo aqui nas conversas antes da gravação do podcast, eu aprendi muita coisa de que eu podia criar de inovação no condomínio e que eu achei que eu não podia, como, por exemplo, controlar a saída, o acesso, saber quem é que está entrando, tudo bem, mas que saindo me abriu um novo horizonte de controlar quanto tempo a pessoa vai estar dentro do condomínio, qual é a função que ela vai fazer. Eu tomava tanto cuidado por ignorância. Depois que eu percebi que é totalmente lícito você se preocupar com a segurança. Sim. Trouxe várias inovações aí. É interessante. E essa é a função do advogado, quando ele vem a público falar sobre algumas questões. Nós temos a função informativa, de passar informações para as pessoas, porque nós, em tese, porque a lei é muito extensa e a gente não consegue conhecer tudo, a gente vai estudar, por isso quando alguém traz um caso para a gente fala, se não é aquela área que a gente cotidianamente atua, a gente tem que estudar também, porque as leis no nosso país, elas mudam muito. Então, mas a nossa obrigação, quanto profissional do direito, é exatamente prestar da maior forma e melhor forma, informações sobre as legislações, os entendimentos, para ajudar as pessoas que nos ouvem a ter uma clareza maior das suas ideias, porque realmente ninguém a não ser que seja um advogado, não tem obrigação de conhecer a legislação. Embora diga que ninguém pode alegar. Ninguém pode alegar. Isso é um princípio que ninguém pode alegar desconhecimento da lei. Então tem um código de trânsito enorme. Se o guarda te parar, ele vai falar, se o guarda não sabia, ele falou, mas você tem obrigação. Então, enfim, mas não é assim que funcionam as coisas. Então, o nosso papel realmente é esse, é informativo. E quando alguém fala, nossa, foi através dessa sua fala que eu aprendi alguma coisa, que eu entendi alguma coisa, que eu vi que eu realmente tenho o direito de buscar o meu direito, essa é a função do advogado, a função social da profissão. Sem dúvida nenhuma, e eu sou testemunha disso, porque, na verdade, nós, lá na administradora, trabalha-se diretamente com o jurídico. O pessoal não entende, acha que o jurídico só vai receber a informação naquele momento se o síndico perguntar alguma coisa, mas na realidade não. Quando os fatos estão ocorrendo, a administradora ela tem um contato direto com o jurídico, inclusive na solução de muitos problemas lá, para evitar que aconteçam, né?
Então, assim, É o preventivo, né? É preventivo. É o preventivo. É Eu preventivo. acho que isso não é só em condomínio. Em empresas, em qualquer local. Se você tem um suporte jurídico, legal, preventivo, as coisas lá na frente, não que não vá acontecer, porque acontecem, mas fica muito mais fácil de você resolver. Então, hoje, como síndico, e o tema do nosso assunto é esse, as responsabilidades dos síndicos, e que elas foram aumentadas no decorrer do tempo com a mudança da legislação, então o síndico precisa de um suporte nesse sentido, porque senão ele pode estar a melhor boa-fé do mundo, mas, né, se ele não estiver embasado no que ele faz dentro do que a legislação permite, ele pode responder, inclusive, com seu próprio patrimônio. E o bom desse tempo todo, né, pelo menos que eu já trabalho com condomínio há muito tempo, mas isso, quando eu comecei o Vale Síndico, né, vocês são testemunha disso, também eram já da área condominial. Existia uma dificuldade grande em o síndico entender que necessitava de um advogado. Né? Hoje melhorou muito isso, melhorou, não 100%, que não são todos ainda, que ainda tem uma certa resistência, mas melhorou bastante já, né? Ainda existe um grande problema, que é a venda casada do jurídico com as administradoras. Sim. Que isso eticamente não é permitido, mas é uma cultura que se desenvolveu e que a gente vem tentando desconstruir. Mas não que a administradora não pode prover o suporte jurídico, ela indica isso? Não, a administradora, ela pode ter um jurídico para resolver as questões internas dela, certo? Ela não pode dizer para você, síndico, me contrata que de bônus vai um advogado para resolver as suas questões. Isso é um grande problema que a gente enfrenta, mas que, felizmente, a gente está conseguindo fazer um trabalho de conscientização dos colegas, nesse sentido, para valorizar a profissão e a independência. Mas tem cidade que não está assim, não, entendeu? Tanto que a briga do Miguel Zain, que a briga de muitos aí, até aqui em São Paulo mesmo, para tentar tirar essa mentalidade, porque é muito praticado ainda. Né? Mas é cultural, gente. Coisas culturais, elas demoram realmente para a gente desconstruir. Porque Mas tem fiscalização? Tem na própria OAB, e os próprios colegas devem fazer, né, as denúncias com relação a essa conduta. Mas, assim, eu acho que está havendo essa conscientização, sim, está havendo. E se você for pensar, o direito condominial, essa especialização, ela é muito nova, ela é muito recente. Né? Então, por exemplo, misturar imobiliária com jurídico, administradora com jurídico, isso, gente, a gente sabe que isso sempre aconteceu porque não existiam advogados especialistas. Pode? Não pode. Mas era uma prática que era adotada por conta disso. Eu participei de um curso na semana passada, onde eles mostraram áreas do direito que estão saturadas e áreas do direito que mal têm profissionais, e que ali que é um grande nicho de mercado e que as pessoas que estão se formando deveriam focar nisto. Não apareceu, nem apareceu o direito condominial. Ele apareceu mitigado no direito imobiliário, que é diferente. Nossa, a gente sabe. Que colocação espetacular, viu? Espetacular essa colocação. Eu, Júlio, quero falar até dar um depoimento aqui. Estou falando do Vale Paraíba. Você sabe muito bem a participação que eu tenho diretamente com síndicos aqui no Vale Paraíba. Eu conto na mão a quantidade de advogados especialistas em direito condominial aqui. Eu acho que tem muito advogado que ele vê uma oportunidade, mas a especialidade dele não é aquela. Então eu acho que isso, dentro dessa linha que você está seguindo, essa oportunidade, eles deveriam especializar e procurar fazer somente isso. É super importante, porque é um ramo que está crescendo. Cada vez mais as pessoas estão indo morar em condomínios, né? Mas assim, não é porque é um nicho que você vai. Para você ir para esse nicho, você tem que se preparar. Sim. Porque parece fácil? Parece fácil, mas não é. No dia a dia a gente aprende. Eu comecei falando que nós aprendemos todos os dias, porque na pandemia, por exemplo, foi um grande aprendizado. Sim. Porque não tinha lei, não tinha nada, a gente achava que ia ficar 1 mês, 2 meses, durou anos, enfim. Então, todo mundo trancado dentro dos seus apartamentos, o que a gente ia fazer? A gente não tinha nada. Então, nós fomos aprendendo de acordo com que as situações foram acontecendo, se agravando, flexibilizando, enfim, a gente foi aprendendo. Então, é um mercado bom, mas é um mercado
que você tem que se preparar para você estar enfrentando, porque tem muitas questões, a diferença entre associação e condomínios, enfim, muitas coisas aí. Mas é interessante porque eu vi isso nesse curso, né, que, como eu falei, o condominial nem foi citado. Mas esse ano foi um ano interessante de eventos. Assim, teve muitos eventos esclarecedores. Eu participei no primeiro semestre do 2º Congresso de Direito Condominial do Norte e Nordeste. Eu sempre sou convidado, é interessante, eu sou um dos poucos engenheiros convidados para palestrar nos eventos de direito condominial. E o que eles gostam do convite é que me chamam para falar de tecnologia, eu falo de comportamento humano, eu falo de adaptação, eu falo de cultura, né? Mas é impressionante, eu não me lembro assim, um ano tão rico em eventos condominiais do que esse ano, Jaime. E muita coisa de direito condominial florescendo. Eu participei da INASEX, lá no que é o Encontro Nacional da Comunidade Expert em Condomínio. Sem brincadeira, devia ter uns 150 advogados lá. Assim. Engenheiro tinha eu e mais uns 2. E estavam escondidos, assim, com vergonha, né? Porque não domina o tema. Mas esse ano está bem interessante. Agora, o grande ponto de estudo, pelo menos para mim agora, vai ser a questão das associações. Tem muita oportunidade, que é a especialidade do seu escritório. Né? Sim, doutor Marcos, né, que é meu sócio e meu marido, ele é especialista nessa área, ele que faz os grandes enfrentamentos, as grandes defesas. Nós temos alguns clientes da associação e aí temos sempre alguns embates nessa questão, e aí ele faz esses enfrentamentos aí, e aí a gente começa a aprender. Muita coisa nova, todos né? os dias, né? Exatamente. Nada é bem definido, né, nesse cenário, tem muita discussão. Vamos entrar então diretamente, conversamos um tempão, que foi muito, muito bom, mas vamos começar com aquelas dúvidas aí que a gente tem no dia a dia do condomínio. Síndico profissional ou orgânico? Qual o melhor para a gestão de um condomínio? Eu acho que não tem aquele que é o melhor, eu acho que depende muito do perfil do condomínio e do perfil que as pessoas que moram nesse condomínio estão procurando. A gente via, era muito comum o síndico orgânico, que era aquele morador que já estava com a vida um pouquinho mais tranquila, e ele assumia essa gestão, mas de uma forma bem tranquila ali, ia levando. E hoje, por conta da mudança legislativa, não dá mais para você, quando você assume o papel de síndico, seja orgânico ou profissional, para você não se capacitar, porque senão você vai ter muitas dores de cabeça pessoais. Então, as responsabilidades são enormes. Né? Exato. Então, eu acho que depende muito do perfil do condomínio. E tem condomínios que você faz a eleição, você deve saber bem, e ninguém quer assumir o papel de síndico. E aí, o que fazer? Quem quer ser síndico? Dá um passo à frente. Exato. Embora bobear, não exista sozinho, ainda essa figura do síndico profissional, ele é um gestor, ele não é uma profissão regulamentada. Na verdade, seria um gestor. E como não está regulamentada, não tem os requisitos que precisa para essa profissão. Muita gente acha que o síndico profissional é contratado, mas ele também não é contratado, né? Ele é indicado, como é que chama? Não, ele tem um contrato, né, certo? Mas ele é empossado como um síndico normal. Então, eu acho o quê? Depende do perfil com relação à pergunta, orgânico ou profissional. Depende do perfil do condomínio, do que o condomínio precisa e procura, se existe alguém ou não que quer exercer a função do síndico orgânico. Mas eu digo o seguinte, que independente do tipo de síndico que seja, ele tem que se capacitar, porque o síndico, às vezes, ele é de uma área totalmente diferente da área de engenharia, certo? E ele não pode fazer uma obra sem ter o apoio técnico de um engenheiro, um RT, porque senão ele vai responder. Então, assim, o importante é que ele tenha consciência disso, porque a gente encontra muitas pessoas leigas com boas intenções e que acabam tendo dores de cabeça séria, porque deixou de contratar um profissional para apoiá-lo, fez uma obra ali, deu problema, e depois ele é que vai responder. Então, o que precisa dessa consciência? E existe no mercado hoje muitos cursos gratuitos, pagos, enfim, muitas pessoas, muitos recursos. O YouTube, né, a internet facilita para a gente também isso aí, para adquirir conhecimento, basta sem querer. Sem dúvida, na temporada 1, que a gente fez com especialistas das mais diversas dimensões aí, civil, hidráulica, elétrica, foi bem interessante. Se foi falado muito isso que você mencionou, né? O YouTube,
o Google, ele com certeza é uma fonte de conhecimento, mas o problema é como saber com quem você está falando. A gente tem que ter um Porque filtro. Tem que conhecer o especialista, tem que investigar, saber a formação, a especialidade, olhar a reputação. E o que acontece no Brasil, onde o Brasil é um dos países que tem mais influencers no mundo, o pessoal não olha muito o currículo do influenciador, ele olha o estilo. Exato. É engraçado, é bonitão, é simpático, dança TikTok, faz e aí começa a seguir. Mas será que aquela pessoa tem formação? Será que aquela pessoa fez uma faculdade, uma pós-graduação, tem uma participação? Isso foi no início, na primeira temporada, e agora a gente está seguindo na segunda temporada, trazendo pessoas especializadas, né, profissionais mais da área de direito. Condominial. Condominial, perfeito. Exatamente para criar as referências junto às pessoas, para que não seja, vamos dizer assim, para trazer o tráfego, a direção para bons profissionais. Né? Porque tem aquele engolidor de informação, é diferente daquele que Papagaio absorve de informação. pirata. Então, assim, eu acho que à medida que você, no começo, acredito que você fica meio que assim, acredita meio ingênuo quando você vai entrando no universo que você não conhece. Mas a partir do momento que você vai se capacitando e ouvindo informações, você vai criando um filtro para falar assim, nossa, esse aqui falou isso, esse aqui falou aquilo. E aí você vai tentando entender um pouquinho desse universo. Esse é o processo da aprendizagem. Né? Porque não é absoluto, primeiro que o direito não é absoluto. Mas não sabendo as referências a fonte, é super importante. é buscar na fonte. Então, se você quer aprender, a gente enfrenta hoje. Às vezes as pessoas vêm para o escritório, eles deram um Dr. Google ali, e eles assim, eu acho que a informação, ela serve para quê? Ela é mais desafiadora. Então, você tem que estar mais preparado para o enfrentamento, porque ele vai te questionar mais. Ele tem uma fonte para ele consultar. Só que aí, o que cabe a você como profissional é situar ele da onde ele está, que fonte ele pesquisou, porque isso é muito importante. Isso então, é assim, real ou não, né? eu li sobre isso, mas o senhor leu aonde? Que profissional era? Qual era a informação? E às vezes ele lê e ele não entende da forma correta. Então, você tem que falar, não era bem isso que isso aqui quis dizer. Porque eu vejo muito no Sindiconet, o que acontece? Tem um local de perguntas e respostas, isso sai no Google. Então, o que acontece? Ele lê lá como a pessoa colocou de informação, nem advogado ou qualquer tipo de informação, e acha que aquilo é uma verdade absoluta. Só que o Sindiconet tem realmente as matérias de pessoas sérias. É um fórum ali, né? É um fórum. Na verdade, é um fórum. Então, ele pega essas colocações de fórum e acha que é verdade. Muitas vezes não estou falando que não. Mas na maioria, algumas vezes, não. Então, não checa, não faz o filtro que você falou. Então, e o pessoal não gosta de pagar também, né? Por especialistas, né? Você deve ter amigos ou pessoas que passam. Eu queria uma opinião, claro, passa no escritório. Não, mas é uma opinião. É só. Vou te mandar um contrato pra você dar uma lida e tal, e me dar a sua opinião. Aí você fala, é tanto. Falou, mas você vai me cobrar? É só uma olhadinha. Uma olhadinha é tanto. Tem uma piada que fala sobre isso, né? Que as pessoas não olham quantos anos. Júlio, só de que dedicação. tem uma coisa que eu tenho que dizer, e a Adriana pode confirmar isso com certeza. A área condominial é diferente. A área condominial, para você conseguir um contrato, muitas vezes, para você. Isso eu falo para o administrador, também tem essas perguntas. E eu respondo muitas perguntas de síndicos no Vale Síndico, que eu não sou o administrador, eu sou o administrador daquele condomínio, mas respondo. Até respondo o Brasil inteiro, você quer saber. Mas para nós conseguirmos um contrato, muitas vezes é suado. E esse caminho é o namoro. Então muitas vezes você atende, lógico que também se passar do limite, chega uma hora que você tem que cortar. Mas é um namoro que você tem com um determinado síndico, que em um determinado momento, quando ele realmente precisar, que ele vai te passar aquele contrato. E não é a mesma coisa se ela é de um trabalhista, não é a mesma coisa. É um segmento diferenciado. Então, realmente, eu conheço outros segmentos da área de direito, mas a área condominial ela é diferente demais. Concorda, Adriano? Eu acho que você tem que construir uma autoridade também, isso. porque não é só você ir lá e tentar vender o seu produto ou o seu serviço. Eu acho que você tem que construir uma autoridade, aí é o trabalho informativo de você ir prestando essas informações em vários meios que você tem aí,
para você gerar essa autoridade, porque quando você chega até essa pessoa chega até você, você já está com um caminho construído aí, fica muito mais fácil de você, desse namoro, como o Jaime diz, virar casamento, Isso. né? Entendeu? Então, assim, mas é uma construção. Eu acho que, eu sempre falo que a advocacia não tem meia confiança. Ou você confia naquele profissional que está te assistindo, ou você não confia, não tem como. Porque é uma relação que precisa de muita clareza, de muita sinceridade. Então, assim, eu acho que você constrói em todos os setores. No condominial, porque se você está dando uma palestra, se você está dando uma entrevista, se você está falando sobre um determinado assunto, você vai construindo essa autoridade, o caminho fica mais fácil para você. Né? Mas sempre galgado o quê? Nas informações precisas, sérias. Autoridade, conhecimento, tudo isso tem investimento, portanto custa. O que as pessoas tentam pular etapas e procurar o amigo. Ah, sim. Mas é cultural, não, gente. O amigo me fale. Mas é cultural, porque assim, nós também discutimos e o amigo isso. Não é o mais competente, com certeza. Exato, Nem é competente. Exato. Eu estou fazendo um curso, eu fui selecionada pela OAB, eram 260 advogados e foram 30 selecionados. E eu estou fazendo esse curso que chama Aceleradora de Escritórios, onde a gente tem aulas de gestão mesmo. Instituto INSPER, sabe? Vários profissionais lá. E aí a gente estava discutindo sobre esse assunto, porque eu sou da área condominial, mas tem vários colegas lá que são de outras áreas. Que a questão de não cobrar a consulta do advogado, ela é cultural. E quem muda a cultura somos nós mesmos. Porque assim, eu tenho medo, se eu cobrar a tua consulta, você vai contratar o Jaime, entendeu? Você vai até o Jaime. Talvez o Jaime faça de graça para você, o outro faça de graça. Então fica aquela concorrência nesse sentido. A concorrência é para baixo. Desleal. E não é nem desleal. É aquela, sabe? Porque o desleal, quando cultural, você. É cultural a pessoa mesmo. quer um favorzinho. E você também fica com medo, entendeu? Eu vou fazer um favor para ele vai achar que eu sou legal. Você paga. Eu também. É assim, olha, eu faço uma consulta, ela é paga. Óbvio que se você me contratar para uma coisa mais de longo prazo, eu posso te devolver essa absorvido consulta pela... e absorvo. Isso. Eu acho justíssimo. Aí é justo. Mas tem muito isso de pedir. Mas, por exemplo, eu não cobro projeto de portaria remota. Só que aí eu faço e o cara fala, mas dá para dar um croquis? Mas dá um plano? Eu falo, desculpa, não dá, né? eu não vou te dar a documentação até que eu te faça uma proposta, você olha, fala, ó, está nos meus padrões, a gente faz um pré-contrato e a gente caminha, vira um contrato. Mas a pessoa pede, não, mas me dá o croquis, o fluxo, a especificação e tudo. Aí ele pega tudo aquilo E leva para um e outro. leva para um outro que fala assim, ó, e aí o cara não tem todo esse investimento, pega tudo já mastigado e... Mas Então, é que o argumento que vem é assim, é porque você está solidificado no mercado, então você tem essa segurança. Não é uma construção. Eu até entendo os colegas que estão começando, mas em que pese isso, nós temos uma tabela da OAB. E nós temos que respeitar essa tabela da OAB. E se todo mundo respeitasse o que diz lá, as coisas ficariam mais equilibradas. Todas as categorias de profissionais liberais têm uma tabela. Sim. Então, assim, por exemplo, até o Conselho Regional de Administração, Conselho Regional de Contabilidade, nós temos. Mas ninguém segue, entendeu? Porque é uma concorrência desleal, é uma selva, na verdade, entendeu? O que eu coloquei também é que é o seguinte, muitos síndicos vão com dúvidas, estou tendo uma assembleia que vai ser tal, vai acontecer tal coisa, a outra é cachorro, tal. O que acontece? Normalmente o síndico ali, por mais que seja uma consulta, o síndico ali está tentando ver quem é uma resposta que tem o perfil dele, para ele, logo em seguida, ele escolher um profissional, não porque ele quer falar o que ele quer escutar, mas qual mais atendeu ele dentro do que é melhor para o condomínio. Então, se cada um desses cobrar consulta, talvez ele não tenha a oportunidade de escolher o melhor. Então, assim, normalmente é esse tipo de namoro que hoje os advogados condominiais têm que fazer, entendeu? Porque a partir do momento que ele vai mostrar presteza, né? Na resposta rápida, ele dar uma resposta certeira e o síndico conseguir aplicar isso, aplicar na assembleia dele, ou seja, no dia a dia do condomínio dele, ali você pegou e ganhou o cliente, entendeu? Ele vai voltar para você, olha, eu quero um contrato com você por causa disso. Então, se a gente, assim, eu acho a área de condomínio complexo por causa disso.
Eu também, porque eles vêm perguntar, tal, eu estou com a previsão orçamentária, o que você acha disso? Se eu fosse cobrar consulta desse pessoal, entendeu? Seria ótimo, entendeu? Mas ali é onde você mostra, ele está, na verdade, Competência. ele tá verificando em você, primeiro, empatia, seria o seu santo bático dele, ele está te verificando, está te testando em conhecimento, não que ele saiba, mas testando mais ou menos em conhecimento, e ali ele vai escolher qual que ele quer. É mais ou menos isso. Dificilmente você foge disso. Esse mercado é diferente. A questão da consulta, ela já é mais usual para quem trabalha nos outros ramos da advocacia. E a gente costuma falar que há mercado para todo mundo, porque o Jaime falou uma palavra muito interessante e que eu valido também. A questão do perfil. Então, às vezes, o meu escritório tem um perfil que atende um determinado público. O escritório de um outro colega tem um outro perfil. Então, e está tudo certo, né? Não, sabe? Normal. Desde que você tenha, né, aquele conhecimento, aquela estrutura que passa segurança, eles vão passear nesse mercado, mas assim, e a gente geralmente tira essas dúvidas, pelo menos com a gente, o que acontece são pessoas que, nos eventos que a gente vai, algumas consultas de alguns grupos que a gente participa, que faz alguma coisa, mas via de regra, eles perguntam algumas coisas mais no âmbito no privado e tal, e aí o que o Jaime falou, aí tem esse namoro e de repente isso parte para uma questão de um contrato, tem um limite ali do que você mostra, uma degustação, que a gente fala, vai passar um processo, você dá uma degustação. Ele não vai passar um processo para você analisar. E aí, dependendo desse momento, é o momento que a gente fala assim, agora vamos conversar sobre o contrato? Isso, perfeitamente, mas às vezes você chega e conversa com a pessoa, eu vejo isso claramente, quando você conversa com a pessoa, você fala, esse perfil não é de cliente, não é meu. Quando eu vejo, eu entro em alguma situação que o cara começa a prescrever coisa do Google, ou ele diz que ele entende daquilo mais que eu, aí você tem que sair. Eu já nem entro. Por que eu não entro? Porque claramente o cara está querendo, está procurando um apoio gratuito, falar com alguém que ele sabe que é melhor e já está querendo economizar em coisas que ele não sabe. E quando você mexe com vida, com condomínio, com responsabilidade civil e criminal, é complexo. No episódio 1, nós tivemos uma aula aqui sobre a parte de... inteligência artificial. Não. Estou falando da parte de... episódio 2? Temporada 2? Na temporada 2. Não, a temporada 1 do engenheiro Cláudio da Prevent, onde ele falou assim, as pessoas vão lá e vão escolher um prédio, né, para morar. E elas olham tudo, menos o básico, que é, será que as regras que formaram o condomínio estão adequadas ao que eu preciso? Eu sou um investidor e quero fazer Airbnb. O prédio é proibido de usar Airbnb. Daí você vai fazer o quê? Vai comprar e jogar fora? Sim. Então, e estava explicando a importância de fazer umas verificações antes, né? Na questão de quando você tem um probleminha, é uma coisa, você pode até consultar um profissional mais básico. Agora, você está com um problemão, sei lá, uma discussão com a construtora gigantesca, o prédio está apresentando patologias gigantescas. Não, você vai pegar uma pessoa júnior? Não dá. Então, grande X da questão. É um imóvel gigante, está mexendo com vida, condomínio. Você vai pegar um picador de fio, um passador de fio, para discutir segurança de condomínio? Então, Júlio, mas condomínio, o que acontece? Muito amadorismo. Mas o que acontece principalmente é o seguinte, existe uma pessoa intermediária. Simpático. Você sabe quem é? Administradora? Sem dúvida, cara. A administradora, ela vai direcionar se é o advogado, se é a pessoa que vai cuidar de engenheiro de segurança, se de risco, enfim, de seguros. Por quê? Porque ele ali concentra, ele vai orientar a pessoa. A partir do momento que ele pular a administradora, o que vai acontecer? Ele não tem a noção exata do que ele está fazendo. Então, isso se ele não tiver capacitado, porque se ele se capacita, o síndico, e aí a gente começou a falar disso, ele já tem uma autonomia para ele entender o que ele precisa. Mesmo assim, ele tem que consultar. Ele vai consultar todos os profissionais para ele ver o que ele precisa. Jaime, a gente brinca às vezes de concordar em discordar. Então eu vou dizer para ele assim, o Jaime vive num universo que ele mede a régua dele pela competência dele e da administradora.
Mas, Jaime, eu vi cada administrador aqui, meu caro, que dá dó de ver. O cara não tem a mínima noção do que ele está falando. Você, quantos anos de administração você tem? 30. Administrador? 30. O Jaime com 30 anos. Agora, pega, desculpe falar, não vou nem usar a palavra moleque, mas pega um despreparado que não tem nenhum... Você acha que esse cara consegue dar um apoio para um síndico profissional, sei lá, que tem uma formação, 5 estrelas? Mas, ó, não consegue. Não consegue, mas o que acontece? Que Então tem que ter uma boa administradora ou um bom o que síndico. você tem que entender? Ou os dois Na bons. verdade, você tem que cercar de bons profissionais, né? Em todos Isso, os é isso. A Adriana é lados. formada em quê? Entendeu? Eu sou formada em Direito. Você é formado em quê? Engenharia, Então, Eu sou formado administração. administração. e contabilidade. Cada um Contabilidade. dentro Então, da sua agora você expertise. pega a dona da administradora, que o cara era bancário. Você pega a dona da administradora, que o cara era síndico. Você pega a dona da administradora. Então, você pega a dona da administradora, que é advogado. Então, assim, o X da questão é, e a administradora é uma das coisas, essa normatização também. Entendeu? Eu eu posso conversar de direito condominial com o síndico que quiser conversar até um certo ponto. Quando começa a ter Entendeu? especificidade, Daí tem que até um chamar certo ponto. especialista. Mesmo assim, eu falo, olha, vai procurar um profissional. Entendeu? Eu tenho a minha opinião formada, tudo bem. Mas não siga a minha opinião. Você tem que se informar. É a mesma coisa um médico, né? É. Você não É. vai se consultar com um advogado sobre uma dor que você está sentindo em Sim. algum lugar do seu corpo. Mas o Cada brasileiro um- adora, o maior exato. Maria vai com as outras. Exatamente. Eu Então tenho você amigos tem que que procurar. receitam, que não são médicos, eu mas tenho é a amigos cultura, que dão, né? essa cultura É. de dar opinião. Mas sobre eu acho que o não cerne tem. da questão é o síndico estar bem preparado, seja ele orgânico ou profissional, porque ele vai entender quem são os profissionais que ele precisa, quando ele precisa, a quem recorrer, vai saber discernir na contratação dos profissionais que vão dar o suporte para ele, e tudo isso o quê? A partir do momento que ele abre a visão dele, entendendo toda essa estrutura que o condomínio precisa e que ele precisa dar para o condomínio para ele ter uma gestão Tem de alguns sucesso. países que o síndico e o administrador, o síndico profissional e administradora se fundem, sabia disso, né? Sim. Interessante. Portugal, por exemplo. Portugal. Então, isso aí é um negócio que no futuro, com certeza, vai ter um debate muito grande da administradora e ser a administradora de fato. Né? Sim. Porque hoje a administradora, ela é mais uma assessora, ela é mais uma consultora, mas ela executa algumas atividades, mas ela não é gestora. A gestora é o síndico. O problema que vejo com isso é que, mais ou menos como o lobo tomar conta das ovelhas, entendeu? Porque é o seguinte, se eu sou administrador e também sou gestor, o que significa isso? Que tantas finanças passam na minha mão, então, e eu faço a parte contábil também. Então, a chance de manipulação em coisa errada é muito grande. Por isso que tem, na verdade, que separar certas Porque coisas. no Brasil as pessoas não vão para cadeia do jeito que deveriam ir. Faz isso nos Estados Unidos. Então. Fraude contábil, o cara pega chilindró. Aqui, fraude contábil é um crimezinho, é isso? Nem crime é. Nem crime é. Mas o fato e o ponto da síndico profissional, é só fazer um complemento. Você acha que é uma tendência? Eu acho que sim. É irreversível. Eu acho que sim. Eu Você acho acha que é um que todo ano vai mercado aumentar que a tende participação? a crescer, mas assim, eu falo sempre que ele pode crescer, mas também, dependendo da conduta, ele pode ficar desacreditado. Isso é importante. Isso tá acontecendo muito. Que os profissionais eles se capacitem realmente, né, para que consigam Mas levar. Mas sabe quem Exatamente. estraga Isso isso? é muito Sabe quem estraga importante. isso? Não. É o seguinte, você colocou no início lá uma coisa muito legal. Que o síndico orgânico tem que se preparar. Mas hoje a maioria dos síndicos profissionais, ele não tem formação. Ele é um síndico que era desse condomínio aqui, que ele está fazendo a gestão aqui, aí surgiu a oportunidade de fazer gestão aqui, ele não procurou formação, porque ele acha que ele faz aqui, que ele pode fazer aqui também. Aí ele pega um, pega outro, mas não tem formação. Então a formação dele é limitada. Mas eu acho que a gente não pode generalizar. Não. Em todas as profissões existem os bons e os maus profissionais. Então eu acho assim, a gente não pode colocar todo mundo numa mesma cesta e generalizar. Eu acho que é um mercado novo, que as pessoas estão entendendo como ele funciona, as pessoas estão se capacitando, surgiram recente também os cursos profissionalizantes, então eu acho que é isso, eu acho que é tudo novo, todo mundo está aprendendo aí. Então eu acho que à medida que esse mercado for crescendo, o mercado for ficando mais exigente quando vai fazer a contratação de um profissional. Isso a gente estava falando do direito, você estava falando da engenharia,
Então, eu acho que isso vai melhorando. Eu sou muito, assim, otimista com relação a essas questões. E digo mais, não só os síndicos profissionais, mas os orgânicos também, porque a gente tem síndicos orgânicos e a gente vê uma preocupação muito grande deles em entender como é que funciona e vemos, assim, grandes gestores, sabe? Pessoas que estão aprendendo tanto e estão se tornando excelentes gestores. Na verdade, eu acho, assim, e eu lido diretamente com isso, se você sabe. O que eu vejo, que tem muitos procurando formação, sem dúvida nenhuma, mas, assim, eu vou dar meu exemplo. Eu trago grandes profissionais aqui para curso, entendeu? Que entende realmente do assunto. Você já deu curso para mim, o Marcos já deu curso, aí já trago o Thiago Natalio, já trouxe o Thiago Badaró, já estou com o Silvander e tal. E a vontade da maioria é de não aprender. Então, assim, porque se fosse assim, quando tivesse um curso desse, ou até mesmo uma palestra, faltaria vaga, entendeu? E não é o que acontece. Muitas vezes você traz um Dr. Vander, por exemplo, da vida, que você espera que tenha 50 pessoas, tem 20. Então, assim, mas não é porque a data... Tudo bem, um ou outro sim, mas e o outro? Então, assim, essa vontade de aprender. Eu não, assim... Eu acho que isso aí é uma coisa que nós temos que trabalhar nisso. E por causa disso do podcast também, para tentar levar esse tipo de consciência para eles. Porque falta essa consciência. Mas essa consciência, eu acho, primeiro que eu acho que quem idealiza os eventos, ele tem que ter um propósito. Ele não pode pensar em resultado, porque propósito é diferente. A gente tem um propósito de propagar conhecimento, a gente tem o propósito de divulgar e de melhorar as coisas que estão ao nosso redor. Então, o propósito é assim. E outra, não adianta, isso até com o filho da gente. Você idealiza uma carreira para ele, uma conduta para ele, ele não vai seguir. Nós temos que fazer a nossa parte. E aí esperar que a pessoa se conscientize e siga o caminho dela. Entendeu? Então, assim, é uma construção. Tudo é uma construção nas nossas vidas. É uma construção. Então, você é um pioneiro da construção dessa consciência. Só que não adianta. A gente, tem coisas que você não controla. E essa consciência de despertar essa vontade, a gente não consegue. Mas eu acho que está melhorando bastante. Eu acho que as pessoas, pelo menos, a gente lida direto com os síndicos e a gente vê isso. Todas as profissões têm os maus profissionais, isso é fato. Mas a gente vê esse pessoal, e principalmente porque há as responsabilidades. O tema hoje é isso, responsabilidade civil. Que há essas responsabilidades se ele não se atentar. Então, além da preocupação com, né, a gestão comum lá dos condomínios, ele tem uma preocupação com o que vai acontecer com ele mesmo, nesse sentido. E o público de condomínio está muito exigente para destituir, sabe? O pessoal também, a gente está falando da busca de informações. Então, as pessoas, elas têm mais fontes de consulta para entender como é que tá acontecendo o jogo ali. Então, eu acho que isso vai mudar, mas é construção, né? Eu acho que é construção. Mas eu acredito muito e acho que esse trabalho que você faz e outros profissionais da área faz de trazer conhecimento, de disseminar conhecimento, é muito importante para que essa área cresça com qualidade. Eu já dei aula no curso do Jaime, que eu vou falar é o seguinte, às vezes o Jaime mantém uma flexibilidade que realmente fez com que eu estivesse aqui, que é, ele me chamou para dar uma aula e falou, vai ser mais ou menos 1h30. O pessoal gostou, a aula foi de 3 horas. Então... A gente ficou 3 horas debatendo. Ele falou, não, Júlio, você pode ficar? Posso. Fui chegar em São Paulo quase 1h. Sim. Mas o pessoal ficou, tomou café, fomos ali e tal. Por quê? Porque existe esse ponto de... Agora, tem coisas que frustram, né? Quando você se prepara, traz um super especialista, anuncia e alguma coisa dá errado, no dia tem uma greve de ônibus, qualquer coisa, alguém chove, aí atrapalha. Você pega, por exemplo, um auditório... Forças maiores, que aí Você pega um lançamento de um livro que foi feito. Eu acho que o Marcos foi, da Suzy. Que, aliás, eu acho que o Marcos vai fazer um novo trabalho com o livro com a Suzy também. Doutora Suzy Paula. E teve vários profissionais que vieram do livro. Cara, esses caras são sumidade na área de condomínio. Sério mesmo. Foi bastante gente? Foi bastante gente, não estou falando isso. Mas tinha que estar lotado, desculpe, tinha que estar lotado. É o meu sentimento. Não vou falar que eu vou parar o projeto, não vou falar que eu vou parar de plantar, mas o meu sentimento é esse. Meu sentimento muito síndico, ele só está ali
pela parte financeira. Ele não está ali por profissão. Propósito. Propósito, profissão. Entendeu? Não, Jaime, é assim, a gente... é aquele ponto, a gente faz a nossa parte, né, doutora? Isso. É isso que eu penso. A gente faz a nossa parte. E oferece o de melhor. Se o pessoal não valoriza, quem valorizou com certeza vai crescer. Quem não valorizou, É a ordem natural, a seleção natural. É o darwinismo, né? Os mais fortes sobrevivem. É por isso que você tem profissionais de referência, Jaime. Que crescem, que evoluem. O Semezal tem uma frase que ele diz o seguinte, né? No primeiro semestre eu participei da maior feira de franquias do mundo, da ABF. E ele tem uma frase interessante que ele fala assim, ou você está crescendo ou você está encolhendo. E sim, e é simples. Isso não serve só para a empresa, serve para a pessoa. Você está evoluindo, está crescendo, está ganhando conhecimento, está sendo mais ouvido, ou você está sendo irrelevante? Sim. E a irrelevância é a penalidade de quem não se esforça, não labuta. Porque, na verdade, o que eu entendo de mercado de condomínio é que tem quem construa e quem trabalha para o mercado não evoluir. Eles ganham com isso. Mas isso é outro papo. Vamos mudar de pergunta, senão nós vamos longe aqui. É para conversar de muitas coisas, a gente é interessante, né? De novo, o Marcos tinha que voltar, você vai ter que voltar também, não tem jeito. Vamos falar um pouco de inadimplência. Muita gente não acredita nisso. Mas a inadimplência pode levar à perda do imóvel? Pode-se alegar hoje ainda em condomínio bem de família? Então, e a gente percebe isso realmente. O meu escritório tem um departamento que faz a parte da cobrança da inadimplência e a gente costuma sempre fazer o que a gente chama lá de cobrança humanizada, porque a gente entende que ninguém está livre de perder um emprego, de ter um problema de saúde na família, enfim. E aí, mas a gente vê também aqueles devedores contumazes, estão sempre ali naquela lista de inadimplência, que espera quando tem uma tolerância de 60 dias de atraso, quando dá 59 dias eles pagam as taxas mais antigas e deixam, enfim. E aí a gente sempre no aviso fala, olha, vamos evitar a cobrança judicial, porque tem custas e tal. Quando entramos com o processo, ele recebe a citação, ele recebe, né, do fórum e tal, mas ele não acredita. Só que assim, eu acho que perder a sua casa é a coisa mais triste que tem, mesmo para aqueles que deixaram chegar nisso, né? Porque existe todo um caminho antes. E a pessoa, quando ela chega, que a gente chega a penhorar o imóvel dela, então ela percorreu todo esse caminho ou deixou esse caminho aí sem percorrer e chegou nesse resultado. Então a gente sempre tenta entrar em contato para evitar isto, fazer um acordo, enfim. E elas, às vezes, quando a gente fala, porque senão você vai perder seu imóvel está indo para um leilão, elas, não, mas é o único bem que eu tenho. Então, elas têm essa ilusão, porque... Isso é um desconhecimento da lei, né? Então, a lei, ela diz que uma das dívidas que pode, sim, fazer você perder o seu único imóvel é a dívida condominial. Isso está na lei. Então, e é muito célere, mudou a lei, acelerou bastante o processo e hoje pode sim perder. Então, eu sempre falo sobre isso para eles. Isso é um risco fato, não é uma ameaça que a gente faz para coibir ou para tentar pressionar. Não, isso pode acontecer. Então, quem tem dívida de condomínio, é importante que faça a sua negociação. O condomínio não é uma empresa, ele não visa lucro, ele quer só recompor aquela receita, porque quando eu estou inadimplente, de certa forma você está pagando para mim, porque o inadimplente ele não pode ser impedido de usar as áreas sociais e nem nada. Então, eu estou pagando aquela conta. E aí é importante que o condomínio faça essa recuperação para evitar. Às vezes até, se a inadimplência ela está muito grande, até há o aumento da taxa condominial para suportar os gastos. Então, essa recuperação precisa acontecer. Então, fazer um acordo é interessante. Ninguém tem intenção, eu falo, não é um comércio, não visa lucro, visa pagar as despesas. Esse acordo precisa ser aprovado em assembleia, porque o síndico não pode dar um desconto. Então, mas 50% de desconto. Não, mas se eu devo 10 mil e vou pagar 10 parcelas de 1.000, tá tudo ok, não tá dando desconto. Mas a minha dúvida é assim, não, porque eu sou amigo do síndico, aí eu vou lá e o síndico me dá 50% de desconto na minha dívida histórica e o dinheiro que é do condomínio sumiu. Muito pelo contrário, o síndico é diferente. Você me deve R$100 e você fala para mim assim, Adriana, eu só posso te pagar 80. Tá bom, 80 tá bom. É um negócio entre a gente, é o meu dinheiro. Certo. Eu estou abrindo mão. O síndico, ele é gestor do dinheiro dos moradores do condomínio. Ele não pode dar desconto. Não, ele não pode dar desconto. E tem entendimentos até que nem levará à assembleia.
Porque né, os que não participaram da Assembleia, de certa forma, também pagaram. Então, é uma discussão muito grande em relação a isso. Mas a lei, a minha interpretação é que o síndico não pode. O síndico não pode dar desconto, porque o dinheiro não é dele. E aí também tem um outro raciocínio que eu faço. Se você fica 2 anos sem pagar o seu condomínio e no final das contas você é premiado com um desconto, qual o incentivo que você tem para não atrasar mais? Todo mundo vai fazer a mesma coisa. Entendeu? E assim, mas pode aprovar em assembleia o desconto. Todo mundo que vai na assembleia são adimplentes, porque eles podem que participa, que vota na assembleia. Você paga, apesar de todo mundo tem os seus problemas financeiros aí, de ordem maior ou menor. Você, apesar disso, sempre honra a sua taxa condominial. Você vai gastar a sua energia para aprovar, para dar desconto para quem não paga? Então, assim, eu sou muito, sabe, assim, contundente na questão da inadimplência. Eu acho que a gente tem que fazer uma cobrança humanizada, a gente tem que entender. Já recebemos ligações, olha, eu estou com um problema de saúde, vamos ver, né, como é que está essa situação, o que a gente pode te ajudar, e a gente faz dessa forma humanizada. Mas o desconto, e não sou nem eu estou falando assim, não pode. Eu interpreto a lei como não possível. Agora, é a lei que diz que não pode, é a minha interpretação nesse sentido, e que pode perder sim a propriedade. Um colega administrador, na verdade administradora, me falou semana passada que um funcionário dele, ou por um deslize dele lá, o funcionário dele e o síndico aceitaram alguns descontos desse tipo de coisa. E aí o condomínio entrou na justiça, derrubou o síndico, e o síndico está tendo que pagar. Sim. E a administradora foi conivente. Sim. Então parece que deu metade para a administradora, ou uma parte da administradora, o síndico não tinha bens suficientes para ressarcir, e a administradora entrou no rolo já. Entra no rolo, sim. Adriana, o que você acha dentro desse tema de inadimplência, de quem faz acordo? Ele está adimplente ou ele continua inadimplente? Para você participar, a lei diz que tem que estar quite. Se você não está com tudo que está com um valor negociado, você não está quite. Você consegue pegar CND? Não, só positiva, né? Com efeito. Exato. Então, não é CND, é uma certidão positiva. Mas tem advogado que fala inovação, né? Mas aí tem que pagar tudo. Mas depende também, a gente tem a cautela no escritório de colocar uma cláusula lá bem clara dizendo que não é isto. Certo? Não é isso, que assim? A gente não está fazendo a inovação dessa dívida, a gente deixa bem claro, porque existe essa discussão no nosso meio sobre se pode, se não pode, enfim. O nosso entendimento é que quem tem dívida negociada não está quite, portanto não pode participar. E nos nossos acordos a gente coloca. Só não pode votar. Sim, ele não pode votar, mas nós colocamos nos nossos acordos essa questão. É incrível uma coisa, por exemplo, não tem restrição, mas o cara que deve pode ser síndico. O síndico pode ter filho. Mas aí o síndico aquela coisa, não é ilegal, mas é imoral, né? O simpático aqui, ele está devendo condomínio e foi eleito. O simpático está devendo ter dinheiro para mim, já vamos falar. E ele foi eleito síndico. O simpático aqui, velho. Entendeu? Simpático, já falamos simpático para você, já. Né? Simpático é muito engraçado. Ele é o faixa preta, que na verdade é faixa branca, e olha lá, né? Mas... o César... Agora chegou, o César veio comentar comigo aqui, César. A pergunta do César aqui, entendeu? O macaco mais inteligente do mundo. O que ele está falando aqui? E justamente sobre animais. Agora com as legislações, porque, né? Obviamente o César é causa própria. Agora com as legislações de proteção aos animais, como o síndico deve lidar com as reclamações? Então, antigamente, quando um cachorro latia muito, perturbava, era uma questão de perturbação mesmo, era barulho inconveniente. Hoje, com a legislação toda de proteção aos animais, primeiro vem o que está acontecendo com aquele animal, se ele está sofrendo maus tratos. Então, o olhar do síndico para esse problema, ele tem que mudar. Ele tem que entender, antes de achar que aquele animal está latindo muito e atrapalhando e perturbando, ele tem que entender porque a gente vê muitos, lê sobre isso e tal. Esse animal, o animal não late o dia inteiro por nada. Ele está em sofrimento e ele está pedindo ajuda. Com fome, então, cabe ao tutor dele tomar medidas para não
hoje não é aquela visão de não perturbar mais o vizinho, mas sim para evitar que aquele animal continue em sofrimento, né? Então, a legislação mudou e mudou a forma do síndico olhar para este problema. Porque tem gente que é muito chata, Adriano. Por exemplo, você deve ter cachorro, obviamente. Inclusive, eu acho que tem um cachorro aqui, né? Qual que é o nome mesmo? Nina. A Nina. Nós adotamos que a Nina. adotou lá com a Paula, né? É. Passou para você. Uhum. Que quando você chega, a tendência dele é o quê? Latir e fazer festa. Normal no cachorro. Mas as pessoas não estão muito com paciência, né? Mas para isso eles não entendem, né? E onde para, onde que fica o direito das pessoas em reclamar disso e o direito de quem é tutor? Então, eu sempre falo que uma coisa é a perturbação ao sossego e a outra coisa é o que me incomoda de repente. Porque eu sempre falo assim, se eu tenho um sono pesado, determinado barulho não vai me incomodar. Mas se você tem um sono leve, qualquer barulho vai te incomodar. Então, eu acho que começa aí, dessa sintonia. E aí eu lembro que você estava falando, que um entrevistado comentou que as pessoas se preocupam com tanta coisa quando vão comprar os seus apartamentos. E tem um detalhe que eu acho que se eles se preocupassem, metade dos problemas seriam resolvidos. A acústica. Porque às vezes você compra um apartamento que a vedação acústica então, é vou ruim. fazer uma propaganda do primeiro episódio, temporada 1, onde o Daniel Moraes, de Internet das Coisas, veio aqui e falou, ele não só mede gás e água, ele mede ruído. E mais em decibel, quer dizer, intensidade, e a qualidade do ruído. Porque você pode ouvir um bolero de Ravel em alto som e não te incomodar, mas você ouve um barulhinho do motorzinho do dentista, você quase que desaba. Então, exato. essa é uma tendência o de efeito monitoramento que isso causa. Do som, não o tipo de som, né? Monitoramento do som nos condomínios é uma tendência. Mas é muito interessante E nem porque poluição de ar. eu acredito que os juízes daqui a pouco vão começar a usar desse tipo de serviço para resolver muitas questões em condomínio, porque muitas vezes é isso mesmo. Às vezes o barulho ele me perturba, né? Ele me incomoda, ele não me perturba, porque existe aqueles decibéis 52, segundo a Organização Mundial da Saúde, aí já começa a afetar o meu psicológico e a minha saúde. Se está abaixo disto, é um incômodo, não é uma perturbação. Mas é um limiar muito tênue entre uma coisa e outra. Como separar, por uma exemplo... uma lavadora isso. horizontal... É do dia a dia. 72 decibéis. Aquela lavadora de eixo horizontal, se ela está um pouquinho descalibrada, 72 decibéis. Já passa esses 52. Já passa disso. Então, se o cara tem mania de lavar roupa de madrugada e aquele apartamento muito... com aquelas... sem isolamento acústico, como você mencionou... Quer dizer, o cara, coitado, tá lavando roupa à noite, não é porque ele tem uma mania, provavelmente ele chega tarde em casa. Mas você falou do descalibrado, quer dizer que ela não faz esse ruído se ela estiver calibrada. 70, 72. Então, mas aí você tem que medir, e aí ele tem que resolver essa questão, porque se está acima, aí a pessoa passa a ter razão na reclamação dela. Eu sempre ponto um problema que aconteceu conosco em casa. O nosso vizinho de fundo instalou um aquecedor. Nossa. Ele trabalhava numa empresa que ele acordava às 5 da manhã para tomar banho. E aí, toda vez que ele abria uma torneira, ligava o chuveiro, aquele negócio ficava fazendo aquele barulho. Um golpe de arite. E eu acordava com aquele infernal. Barulho. Eu reclamei, certo? Ele apresentou um laudo para mim que o barulho estava abaixo dos 52. O que eu tive que fazer? Fechar meu vidro e tal. E acabei me acostumando com o barulho. Quem mora Mas é perto isso. de aeroporto? Nossa. Essa é a diferença entre a perturbação e o incômodo. A gente tem que separar. E outra, nisso aí, em que pese a gente está comentando que as pessoas elas estão muito exigentes e tal, mas talvez a mediação ela sirva. Nós fazemos algumas mediações nos condomínios que às vezes muitas pessoas só querem ser ouvidas. A necessidade de ser ouvida, e aí uma boa conversa ali resolve. De pets também, uma vez tínhamos um problema no condomínio, o cachorro latia o dia inteiro, só que a pessoa saía e não sabia que o cachorro latia o dia todo, a vizinha ficava ali, aí conversamos, a moça levou para a creche enquanto não conseguia um adestrador, depois adestrou o animal voltou. Então, assim, eu acho que nessas situações de uma sintonia mais fina, talvez, porque somos vizinhos, né? E acho que às vezes a gente precisa mais do vizinho do que do parente. Porque na hora que a gente passa mal, precisa de alguma coisa, é o vizinho que vai nos socorrer. Porque até ligar para o parente chegar. Então, acho que essas relações de vizinhança, elas devem ser mantidas. Dentro dessa história de barulho, já pegando num ganchão,
e entra muito ar-condicionado, né? E o síndico, às vezes, eu quero instalar ar-condicionado. O síndico pode proibir essa instalação? Depende, se o prédio não tem uma capacidade elétrica compatível, aí vai ter que olhar a questão. Aí é o que eu falei, aí ele vai ter que se valer dos documentos que ele tem, do prédio, da construção do prédio, e também se valer de um técnico para ver. Imagine assim, porque a partir do momento que eu permito um ar-condicionado, todo mundo que quiser instalar o ar-condicionado, eu vou ter que permitir. Então, e aí? Se todo mundo resolver instalar o seu ar-condicionado, a carga... Todo mundo ligar ao mesmo tempo. Exatamente. Então, assim, não é só ar, né? Vai todo mundo ligar um monte de coisa juntos. Então, aí já vai para a questão técnica mesmo e de verificar se tem essa... Né? Geralmente você já sabe, né? Você já tem os documentos lá que fazem você já entender como é que está essa situação da elétrica. Mas, se não, você tem que contratar um profissional e se valer do conhecimento dele para você dar um parecer sobre isso. Polêmica. O nosso amigo simpático aqui, ele gosta de fumar um beck. E agora parece que foi, não sei se eu posso dizer que foi liberado ou não foi liberado, ele está na varanda dele. E esse cheiro vai pro vizinho. E aí? Para mim não mudou nada, é a mesma coisa do incômodo do cigarro. Exato. Para mim continua a mesma coisa. Você entende que é passível de notificação e multa se invadir o espaço alheio? Eu entendo. Se está gerando um incômodo para mim, certo? O difícil, às vezes, o que a gente enfrenta muito é a dificuldade de identificar de onde está vindo esse cheiro, de que unidade está vindo esse cheiro. Se identificar, é possível. Se identificar, se o cara identificar muito, ele também se denuncia, né? Olha ali. Então, mas é assim, eu acho que eu não vejo essa questão da maconha, está dando muita polêmica aí, super polêmica. Mas eu acho que no que tange ao condomínio, então, no que tange ao condomínio, a gente tem que olhar da mesma forma que a gente sempre olhou. A gente tem que olhar, né, da mesma forma de notificar se estiver incomodando, se o outro estiver se sentindo incomodado. Agora mudou um pouco, porque antigamente não é permitido, a gente até entenderia se o cara está fumando maconha, que seria... sei lá, não sei se a palavra certa é contravenção. Um ilícito, você vai dizer que continua sendo ilícito. Não. Depende da... Ainda existe muita discussão sobre essa questão. O cara pode cortar. O cara pode... Não, mas como remédio ele não fuma. Não foi isso que foi mas não é isso. O que está falando é do consumo liberado da maconha. Como é que vai se controlar isto? Isso continua sendo um problema da polícia. Se ele está usando a mais do que a quantidade permitida ou não está usando, isso não cabe ao síndico, não cabe ao morador. O que a gente não pode... A gente tem que ficar na seara do incômodo, certo? Do incômodo. Mas isso não é um incômodo. O que a gente, quando falou em barulho, que é o incômodo do dia a dia... É de saúde pública. Então, mas é incômodo, sim, mas eu quero dizer que não se compara, porque, na verdade, esse tipo de incômodo não tem horário, por exemplo. Se for meio-dia, se for estiver invadindo... Sim, você pode reclamar, como você poderia reclamar do cigarro, por exemplo. Para mim é a mesma coisa. Então, cigarro eu não vejo uma Charuto, mudança. aquele cara que pega aquele charuto. Tá consumindo lá no espaço público, né? Não pode também, entendeu? Tem tudo isso. É a mesma coisa. Eu acho que que pra gente também é o cultural. Hoje não pode fumar, né? Não. Então já é vetado. Exato. Entendeu? Então a gente continua com o mesmo entendimento aí. Isso é bom. O problema é o cultivo, né? A pessoa passa e olha lá. Mas aí já foge. No jardim do cara tem umas plantinhas meio estranhas. A gente brincou. Aí, a nível medicinal, que eu acho que vai ser um pouco da adaptação do condomínio. Isso que ele vai ter que se inteirar. Entendeu? Por isso é importante jurídico, que ele vai dar... mas é igual você manter animais que são animais silvestres, por exemplo. Você vai ter que ter uma autorização legal do IBAMA. Para essa situação, você também vai ter que ter algum documento que você vai apresentar nesse sentido. Viu? Você não pode ficar com o seu tigre lá, aquele que você trouxe de Bengala? Não, tá. Tem que tigre de Bengala, depois eu falo pro Marcos aí que ele entende lá, ele e o Túlio, né? O Túlio é o próximo que vai vir aqui e tal, eles entendem de tigre de Bengala, depois a gente conversa com eles a respeito. Né? Próximo episódio. Olha, o simpático, de novo, ele é meio... Insistente, sem noção, né? A parte de acessibilidade, ele às vezes cria certa dificuldade. Mas todo condomínio vai ter que ser, é obrigado lógico, dentro do que é possível, a promover essa acessibilidade, né? Os condomínios novos já têm a lei, ele já tem que respeitar todas as regras de acessibilidade. O grande problema que a gente enfrenta são aqueles condomínios
mais antigos, né, onde há uma certa dificuldade em fazer as adaptações. Então, existem lugares que você consegue fazer algumas mudanças e tornar mais acessível, mas existem condomínios que algumas exigências da lei ele não consegue se adequar por conta das construções antigas. Mas aí o que é o importante que o síndico faça? Mais uma vez, utilize os conhecimentos de um profissional da área de engenharia que vai fazer, né, um laudo dizendo que tais e tais situações foram devidamente adequadas à legislação, mas outras situações não foi possível porque o formato daquele condomínio não permite essas adequações. Então, quando você sofrer, de repente, uma fiscalização para verificar se o seu condomínio se adequou ou não à lei, você vai mostrar as adequações que fez, mas vai mostrar também um atestado, né, um laudo técnico de um profissional dizendo que algumas coisas não foram viáveis e por que não foram viáveis. Para nossa alegria, né, nós tivemos um episódio técnico de fachada, né, na verdade de reforma de primeiro piso, né? E principalmente acessibilidade. Sim. E hoje é raro que não é possível fazer. Sim. Tem sim. muita questão de credibilidade, O problema é que custa caro. Então, mas é o E problema é assim. a prioridade que os síndicos utilizam, acho que não é a prioridade principal, que ele tem outras prioridades. Aí, Jaime, eu falo isso só o quê? Todos os episódios, que assim, é só você colocar uma portaria remota, você vai fazer tanta benfeitoria no condomínio, seu condomínio vai ficar lindo, maravilhoso, ó o jabá. E por aí vai. Mas a portaria remota realmente ela libera 2/3 do... Júlio, teve um condomínio que foi tempo atrás, não sei quanto tempo, que ele foi fachada assaltado pelo próprio porteiro lá que tomava conta. Ele entrou e pegou todos os Ontem me mandaram um festival de fotos de porteiro dormindo e o cara falou, você não acha um absurdo? Eu falo, acho. Vocês precisam pagar melhor seu porteiro porque ele está com 2 empregos. Ele não é vagabundo, ele só está dormindo porque ele trabalhou ontem. Certo, é verdade. Mas voltando ao ponto da acessibilidade, assim, só para brincar com o Jaime, igual a inadimplência, eu palestro isso nacionalmente, eu brigo muito, eu incentivo. Por que a gente patrocina, né? Por que a Atende Portaria patrocina tantos conteúdos? Porque a portaria remota é o começo de uma transformação condominial e muita gente não imagina isso. E ela hoje, a tecnologia está tão avançada, os conceitos estão avançados e falta tanta gente boa em outras funções, está tendo um envelhecimento e precisa de gente para cuidar dos moradores. Não estou falando para cuidar lá dentro, mas para assistir. Está faltando manutencista, está faltando dinheiro para fazer melhoria no parquinho e a gente está jogando dinheiro no lugar errado. Está investindo num negócio centenário que todo mundo faz. Todo mundo tem medo, sim, mas o medo é diferente do pânico. O medo faz você ser cauteloso, você consultar um bom advogado, você consultar um especialista, você planejar a mudança e você fazer com muito calma, carinho e cuidado. O pânico te leva a não fazer nada, até que um dia o condomínio fica inadimplente, porque as pessoas não aguentam a inflação, não aguentam pagar o condomínio, acontece alguma coisa, 3 condomínios param de pagar. Isso é uma crise no condomínio. E aí vamos fazer a implantação imediata. Esse é o erro. E com fome, né? Mas eu trabalho o tempo todo para mostrar o seguinte: você quer fazer uma transformação condominial, fazer benfeitoria, contratar pessoas do bem e ter uma taxa condominial mais justa, faz portaria remota. E é o que eu fico o tempo todo batendo. No episódio 15, né? Desculpa, no episódio 15, eu fui entrevistado pelo Jaime e pelo Rafael Sampaio, que é, aliás, um excelente orador, exatamente nesse pinga-fogo, né, de questionar. Por quê? Porque é uma coisa cultural, a gente tem medo. Mas toda mudança gera coisa, medo, né? Medo é uma coisa, pânico é outra. De mãos dadas com especialistas, mãos dadas com advogados que vão explicar a responsabilidade civil e criminal e ajudar a entender, não tem falha. Você não pode ir no supermercado com fome, né? Entendeu? Faz em cima da hora. E você falou uma coisa aí que vai me gerar outra pergunta, que aliás é bem séria. Como o síndico deve agir em relação a casos que envolvem abandono ou violência a menores, mulheres, idosos e crianças? Tem uma lei para isso agora, né? Então, triste. É muito triste essa situação, mas
a lei surge exatamente quando começa a ver que existe a necessidade social de regulamentar algumas situações que estão acontecendo. Então, a gente sempre orienta o síndico. O síndico não tem poder de polícia. Ele não pode tomar a frente, ele não pode ir lá questionar a mãe que deixou a criança sozinha, o filho por que não está visitando o pai, enfim. Ele tem que tomar as providências necessárias. E nesses casos específicos que envolvem crianças, animais e idosos, como você não tem como mensurar a extensão do que está acontecendo dentro daquele ambiente privado, no qual você não pode invadir também, então a gente sempre orienta que notifique o responsável pelo animal, o responsável pelo idoso, procure sempre ter no cadastro, quando é uma pessoa mais idosa, se possível, algum outro contato, e noticie também as autoridades. Ah, mas eu vou denunciar. Não, você vai noticiar, é diferente. Você vai dizer, né, que tem uma situação ali que precisa ser investigada. Você não está atribuindo conduta. A quem? A força pública? Você tem, tem Conselho tutelar. o Conselho Tutelar, você tem o Conselho do Idoso, certo? Então, você tem as associações de proteção aos animais. Então, você tem esses órgãos governamentais que podem investigar. E aí, a partir do momento que você fez a sua conduta social de denunciar a essas autoridades, né, a ocorrência de um fato que você não está atribuindo culpa e nem responsabilidade a ninguém, mas está fazendo o seu dever de cidadão, a partir deste momento, qualquer coisa que aconteça, você está isento da sua responsabilidade. Ao contrário que se você está se omitindo ali, porque existem os crimes por ação ou por omissão. Então, você tem que se resguardar para que, eventualmente, uma situação não vire omissão. Nós temos um caso que a mãe saía e deixava uma criança de 3 anos de idade sozinha no apartamento. Por umas 3 vezes essa criança acordou, começou a chorar, começou a bater na porta e não tinha ninguém. E as pessoas esperaram a mãe chegar e falaram, olha, você não pode fazer isso e tal. Imagine se tem uma janela aberta, se essa criança faz alguma coisa que seja, e se o síndico, o síndico recorreu a nós e falou, o que eu faço? Eu falei, notifica. E também, ela falou, isso está acontecendo direto. Eu falei, notifica também as autoridades e a partir deste momento, cabe à autoridade tomar as providências que são cabíveis. Mandar um assistente social na casa para investigar. Você não está atribuindo responsabilidade a ninguém, mas você fez a sua parte. Como os casos de violência doméstica também. É difícil. Você vai lá interceder? Não, porque daí você está impedindo que faça alguma coisa com alguém, mas você está se colocando à frente. Então, eu sempre falo, o síndico não tem poder de polícia. O síndico tem que tomar as providências que qualquer cidadão tomaria para evitar um problema maior com as pessoas. Não pode se omitir de jeito nenhum. Não, a omissão não. Omissão é crime. E ninguém pode se omitir, na verdade. Né? Não é que o síndico não pode se omitir. Aliás, a parte de omissão em condomínio é um tema interessante, né? Bem interessante, né? Que o síndico devia conhecer mais o que é a omissão dele. Em vários assuntos, que não só esse. Né? Bom... Passou rápido, hein? Passou rápido, né? Meu Deus. Muito legal hoje a entrevista aqui. Quero agradecer a doutora Adriana pela essa aula que ela deu pra gente. O tempo urge, né? E só tenho a agradecer. Você quer colocar mais alguma coisa, Gil? Não, muito, muito legal. São pontos super relevantes. Eu vejo isso no dia a dia dos condomínios e para mim é esclarecedor. Muito obrigado. Considerações finais, minha amiga. Obrigada a vocês pela oportunidade de mais uma vez estar aqui, colocando, compartilhando com vocês e a experiência de vocês também, né, no seu caso, com relação a uma visão de portaria que você tem como profissional da área, o Jaime também colocando as experiências dele como administrador. Então, é sempre bom a gente fazer esse bate-papo aqui, que a gente sempre aprende também com as informações. Muito obrigada pela oportunidade. Isso, nós que agradecemos. Aproveitando, fazer um spoiler do próximo. O spoiler do próximo. Quem é o próximo? Vai ser o Dr. Tu? É o Túlio? Eu chamo o Túlio de Tubarão, mas aí explica depois quando ele vir aqui. Ele vai ficar bravo contigo, né? Vai nada. Né? Eu, aproveitando aqui, quero pedir aos meus amigos síndicos e apreciadores aqui do nosso podcast que façam a inscrição. Nós temos feito uma divulgação intensiva junto aos nossos grupos de síndicos. Eu, absolutamente todos os síndicos da empresa
eu mostro conhecimento, vários gostaram, estão dando sugestões, eu já passei para o Jaime aqui. Um indica uma coisa, nossa, lembra? Carros elétricos, nossa, a gente já cobriu muitos assuntos e agora na parte jurídica também está surgindo muita coisa. Esse tema da maconha que a gente explorou no episódio 3 e agora comentamos contigo também, doutor. O episódio do Dr. Natália, do Tiago Natália, foi muito bom. Foi muito bom. Precisamos trazer ele de volta. Trazer ele de volta. Foi uma confusão, eu tive que separar aqui o Jaime e o Natália. Eles quase rolaram, brigaram, foi um negócio. Brincadeira, Natália, mas foi fogo aqui. Foi polêmico, né? Foi polêmico. Foi polêmico. Entrou naquele assunto de prestação de contas. Né? Então, assim, eu tenho um ponto de vista e aí. Né? Isso é interessante, quando a gente traz os especialistas que se mistura dimensões, conhecimentos diferentes, experiências diferentes e dá debates muito interessantes. Sim. Eu acredito que nos próximos anos, acho que como eu estou vendo uma aceleração enorme dessas discussões, eu acho que vão acabar mudando ou reescrevendo um pouco as questões, as diretrizes condominiais, vamos dizer, legais, porque tem muita coisa para ajustar, né? Tem muita jabuticaba ainda, que é coisa muito específica que não está claro. Não, os enfrentamentos, né? E o que eu falei aqui, é uma área nova, então a gente precisa de muita discussão mesmo para a gente se entender. É isso aí. Curtam. Muito obrigado. Curtam o nosso canal com like, aquele joinha. Faça a inscrição. Bom e velho joinha. E uma coisa muito importante. Incentiva a gente. Muito importante também. Faça suas perguntas. Mesmo que não esteja aqui, a doutora Adriana vai acompanhar e ela vai ter prazer em respondê-lo. Tá bom? Agradeço demais a presença de todos. Júlio, Adriana. Obrigada. E a gente se vê no próximo episódio, se Deus quiser. Até mais.